Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal da Performance Ciclismo. Cris Silva aqui, vou trazer para vocês o giro da rodada, atualizar vocês com algumas notícias que tá acontecendo aí no ciclismo profissional de estrada. Hoje um dia bastante duro para o nosso ciclismo, mais uma vez. Uma semana após Wout van Aert sofrer uma dura queda na Dalsdorf-Vlaanderen, a gente hoje teve mais algumas baixas momentâneas para a temporada. Eu vou contextualizar e explicar para vocês tudo o que aconteceu e passando também por dentro dessa questão de quedas e acidentes que a gente vem sofrendo com cada vez mais frequência. Falar um pouquinho do feminino, que aconteceu no domingo, duas atletas se machucaram bastante também. E ao final eu vou trazer uma reflexão e um ponto de discussão para todos que assistirem esse vídeo. Depois você pode colocar aqui nos comentários a sua opinião também, tá bom? Sobre o que você acha de alguns pontos que eu vou trazer. Bom, tá acontecendo na Espanha a Volta ao País Basco, uma prova de 7 etapas, na verdade 6 etapas e um prólogo. Começou na segunda-feira para terminar no próximo domingo. Quando começou foi com um prólogo de 10 quilômetros. O vencedor foi o Primož Roglič, da Bora, vindo logo depois com o Jay Vine, da equipe dos Emirados Árabes Unidos. Depois o Matthias Skjelmos, da Lidl Trek, Henk van der Poel, Jonas Vingegaard. Enfim, essa é uma prova bastante esperada na temporada, porque a gente teria a oportunidade de ver nas montanhas uma pequena prévia do Tour de France, né, com Primož Roglič, Henk van der Poel e o Jonas Vingegaard, atual bicampeão do Tour de France, faltando apenas nessa disputa pelo GC de forma direta ali, o Pogačar, que também vai para o Tour de France, e o Primož, desde a primeira etapa, desde o prólogo, com a camisa de contrarrelógio, com a camisa de líder. Hoje, quarta etapa, também com a camisa de líder. E quando faltava mais ou menos 35 km para a chegada, o pelotão principal tinha uma fuga com 7 atletas. Faltando 35 km, Mikel Landa descia conduzindo. Um detalhe, Mikel Landa conhece muito bem as estradas ali, ele mora naquela região. Ele que estava conduzindo o pelotão numa descida bastante veloz e alguns ciclistas, mais ou menos 6, 7 ciclistas, sofreram uma queda. Eles perderam a tangente da curva e foram direto. O Renko não, teve um atleta da Lidl Trek, se não me falha a memória, nítido ele escorregando o pneu nessa curva e caindo. O Renko passou direto, conseguiu saltar uma vala, mas caiu logo à frente num gramado em meio a algumas árvores. Mas tinha uma vala bem larga, vocês estão vendo aqui nas imagens, onde 4 ou 5 atletas ficaram nela, sofreram uma queda brutal mesmo, uma cena bem dura mesmo para nós amantes desse esporte. Perigoso, sim, a gente sabe de todos os perigos que tem, mas que a gente nunca quer ver acontecer, né? Semana passada a imagem já foi dura, já foi bruta, né? De ver o Wout, Pedersen, enfim, tinham 5 atletas ali bastante machucados na queda. Essa semana foi ainda mais. Quem ficou nessa queda? Primož Roglič, o líder, o Henk van der Poel, o Jonas Vingegaard, enfim, né? 3 dos principais, mas o Jay Vine, da UAE, também ficou um atleta da Direct Energy. Isso ficou, assim, que eu digo, machucado, né? Porque outros atletas acabaram ficando ali envolvidos com o momento, prestando até algum socorro, dando atenção para aqueles atletas que estavam mais machucados, porque realmente a cena era meio que de guerra, né? Algumas discussões, eu peguei no Twitter algumas pessoas falando que aquelas estradas ali são bem ruins, que tem bastante galhos de árvore na estrada. A princípio, nas imagens não dá para ver nenhuma sujeira e muito menos buraco no asfalto. A velocidade era bastante alta, mas não sei se tinha algo na estrada. E a princípio também não era uma curva assim extremamente perigosa, mas enfim, perderam-se na curva, passaram direto e é um acidente que acaba que vai ter bastante consequências aí, talvez bastante consequências até para a temporada desses atletas.
Vou atualizar vocês sobre o estado de saúde dos atletas envolvidos nessa queda. O Jonas Vingegaard, ele teve uma fratura de clavícula e várias costelas quebradas. Enfim, mais um ciclista da Visma com costela quebrada e clavícula, né? Agora o Jonas se junta ao Volt, que na semana passada também teve fraturas semelhantes. O Henke Van der Poel com uma clavícula quebrada e a escápula também. Nesse contexto do Henke, eu acho que a escápula é o mais difícil, é o mais chatinho para classificação. Primoz Roglic, algumas escoriações, bastante escoriações. O Primoz, inclusive, que ontem já tinha sofrido uma queda dura também, ele terminou a etapa bastante machucado. Foi para a etapa de hoje, caiu de novo e apesar de, graças a Deus, não ter sofrido nenhuma fratura, ele abandonou a prova ali mesmo. Ele se levantou da bicicleta, entrou no carro, deu joia, mostrando que estava tudo bem, mas abandonou a prova. O Jay Vine, da UAE, ele teve várias escoriações no corpo, ele teve fratura da cervical e coluna torácica. E o Kras, da Total Energy, teve 2 pulmões perfurados, 2 costelas quebradas e algumas fraturas de vértebra aqui, que a tradução não fica muito legal. Essa questão de fratura de costela é algo bastante perigoso, porque a possibilidade de você ter uma perfuração de pulmão é grande pela proximidade, né? Então, agora é rezar por esses ciclistas aí, para que eles se recuperem o mais breve possível. No final de semana a gente teve Tour de Flandres, masculino e feminino. No feminino também teve uma queda bastante dura, principalmente para Marlene Rousset, da equipe SD Works. Ela teve 8 dentes quebrados, ela teve uma mandíbula quebrada, precisou fazer cirurgia e alguma complicação nos 2 ouvidos também. E a Liz Degner, que já foi até campeã mundial, a Marlene Rousset já foi campeã mundial de contrarrelógio. A Liz Degner, já foi campeã mundial de estrada, teve o braço quebrado. Também vai ficar algum tempo de molho aí. Inclusive a Liz Degner já foi campeã de Paris-Roubaix. Paris-Roubaix que a gente vai ter a prova agora no próximo final de semana. Pelotão masculino e feminino deu uma bela enxugada, né? Bela entre aspas, nas últimas semanas aí, por quedas. E agora, só explicando para vocês, a prova. Tá, Cris, aconteceu tudo isso e a prova, como é que ficou? Eles por um momento neutralizaram, a fuga parou, o pelotão parou, então prova neutralizada, aí eles fizeram uma reunião, voltaram. O pelotão acabou a prova, eles somente se dirigiram à linha de chegada e a fuga continuou, porque eles estavam acho que em 6 atletas e um atleta da fuga, inclusive da Total Direct Energy, já tinha perdido essa mesma tangente quando eles passaram. Aí eles, voltando, né, eles liberaram para a fuga continuar a disputa da etapa e o pelotão chegou no mesmo tempo da fuga, foi neutralizado e assim se desdobrou. Inclusive o vencedor da etapa, eu vou trazer aqui para vocês, Lois Meitjens, da Intermarché, deu uma entrevista falando que estava bastante triste. Eu acho que hoje, realmente, como eu falei no começo do vídeo, é um dia bastante triste para o nosso esporte, né? O líder agora da prova é o Matthias Kelmas, da Lidl Trek. Depois o Juan Ayuso, da equipe UAE. E em terceiro tá o Kelvin, da Arkea. Tá. Posicionado vocês sobre a terrível queda que passou hoje. Agora eu quero trazer para vocês algumas reflexões e convido também a deixar a opinião de cada um de vocês aqui nos comentários, tá? Acho que é uma discussão bastante interessante. A questão é a seguinte, a gente vem vendo cada vez com mais frequência acidentes brutais acontecendo no ciclismo. Não que antes não tenha acontecido, né? Óbvio, a gente já... Por exemplo, no ano passado a gente teve um atleta da Bahrein que perdeu a vida ao descer uma colina e perdeu o controle da bicicleta, caiu lá para baixo e ali, infelizmente, perdeu a vida. A gente sabe que no passado também tem muitas histórias dessa, inclusive há décadas atrás os ciclistas sequer usavam capacetes, né? Então, imagina só. Se a gente for pensar que hoje a gente consegue usar um capacete, que evolução. Mas se a gente for pensar numa evolução, qual é o cenário atual do ciclismo? A gente vê um desenvolvimento grande de equipamento, um desenvolvimento absurdo físico dos atletas, tornando
todos nós, cada vez mais rápidos em cima da bicicleta. A gente, praticamente todas essas provas, gente, Tour de Flandres, foi um dos Tour de Flandres mais rápido da história. Foi para uma prova não sei quanto tempo atrás. Milan-San Remo, foi a Milan-San Remo mais rápida da história. Você vai para uma volta, baixaram com. E aí a gente vê isso com cada vez mais frequência, e isso se dá o quê? Avanço da medicina, para preparar melhor esses pilotos, avanço do treinamento esportivo, para preparar melhor esses ciclistas, avanço da tecnologia no desenvolvimento de equipamento para esses ciclistas. Então eles estão se tornando cada vez mais rápidos. Quando a gente pensa em velocidade, tá melhorando o tempo numa montanha. A gente também tem que entender que se você melhora o tempo para subir, você também melhora o tempo para descer, né? E aí você, quando desce uma subida, uma descida ali, digamos que a 80 km por hora, a queda da semana passada, os meninos estavam a 60 km por hora num falso plano descendo. Imagina uma colina, 80, 100 km tranquilamente. O que não evolui, e é até um pouco complexo de se evoluir, é a proteção para o nosso corpo. Então tudo está evoluindo à nossa volta, mas o nosso corpo ele continua muito exposto, né? E eu não estou defendendo aqui alguma situação de vamos desenvolver proteções para nós ciclistas, né? Quando a gente pensa em que cada vez mais a gente quer estar mais aerodinâmico, as roupas são desenvolvidas para que a gente tenha menor atrito com o vento, para que a velocidade desenvolva mais. Começar a usar uma cotoveleira, algo assim, eu acho que foge um pouco do contexto do nosso esporte, mas é uma discussão. A gente vê a UCI tomando algumas medidas que até por alguns, ou pela grande maioria dos ciclistas, fala que essas medidas não tem nada a ver, como a mudança de drop, você não pode usar um capacete com uma meia, você tem que ter esqueci o nome, uma fita mesmo, né, de cetim aqui para segurar o capacete. A gente tem a UCI falando que você já não pode mais descer no Superman ou sem tirar a mão do guidão, enfim. Algumas dessas decisões da UCI muito criticadas, inclusive, mas tudo isso eles vêm pensando justamente nessa questão da segurança para nós ciclistas. Na Fórmula 1, a gente vê algo similar acontecer com o desenvolvimento da tecnologia, os carros estão cada vez mais rápidos, mas se toma muita cautela no desenvolvimento de autódromos e até mesmo no desenvolvimento desses carros, para que, ao mesmo passo que eles se tornam mais rápidos, eles também se tornem mais seguros. No ciclismo a gente não tem conseguido isso, é difícil, sabe? Você melhora a aerodinâmica de uma bicicleta, você torna ela mais rápida, você torna ela mais estável, mas fato é que quando ela perde a estabilidade ou você perde o controle do seu equipamento, a primeira coisa que bate no chão é a bicicleta e o corpo do ciclista, que muitas vezes pelo conjunto ou pela questão de busca de peso-potência, né, uma boa relação para a montanha, esses pilotos, esses ciclistas são muito magros. O que volta ao vídeo da semana passada, que eu falei um dos motivos de ter tantas fraturas no ciclismo. Muita velocidade, impacto alto no chão, pouca massa muscular para proteger os ossos, né, e tal. E aí, tipo, vem aquela discussão, né, o que pode ser feito para que essas situações não continuem? Porque realmente a última semana foi bastante dura para o nosso esporte. A gente tem aí, por exemplo, daqui a 3 meses, a gente tem um Tour de France que Primož Roglič, Jonas Vingegaard, Henk van der Poel, eles estarão lá. Vai tirar eles do Tour de France? Provavelmente não, mas a preparação desses atletas com certeza fica muito comprometida, né? Foi uma fatalidade? Foi uma negligência? Foi uma loucura? É difícil apontar, principalmente para nós que estamos aqui do outro lado, né? Eu acho que é uma fatalidade mesmo acontecer essas questões, mas que traz ali um alerta para essa situação que eu acabei de falar, né? E o nosso corpo? Tá tudo se desenvolvendo muito rapidamente. E isso pro esporte é muito legal, mas e o nosso corpo? Ele tá muito exposto. Será que tem como limitar essa situação? Descidas neutralizadas, não vejo o menor fundamento, vai perder muito a visibilidade. O nosso esporte já é um esporte muito complexo, né? A gente tem provas aí de 6 horas, que são muitas vezes definidas nos últimos 40 quilômetros, provas de 4 horas que são definidas nos últimos 200 metros. Então, para a televisão, já é um pouco complexo essas transmissões, pela dinâmica da disputa. Aí você ainda faz descidas neutralizadas, vai perder o sentido total, né? Perde-se muito de um outro lado. Essa parte de visibilidade mantém muito o nosso esporte, é o que banca, né, esse esporte que a gente pratica e tal.
Qual que é a sua opinião? O que você acha, né, sobre tudo isso? Eu confesso que eu não tenho uma opinião tão formada. Eu sei da situação, é o que eu trouxe aqui pra vocês, mas eu não consigo ter clareza da minha opinião do que, tem que fazer isso. Talvez vocês tenham. Façam isso, façam aquilo. Coloca aqui nos comentários que eu vou estar lendo. E detalhe, se por um acaso você estiver lendo os comentários, você não concordar com a opinião de uma outra pessoa, tá tudo bem. Respeito acima de tudo. Beleza? Eu vou estar lendo os comentários e por que não respondendo alguns. Pessoal, é isso. Um dia duro. Eu ainda vou trazer aqui essa semana uma prévia da Paris-Roubaix. A Paris-Roubaix que tem discussões sobre o percurso, tá bom? Tem gente lá que tá achando ruim, porque tem uma parte do Arenberg que é muito veloz e tava tendo muitas quedas, eles mudaram. Eu trago isso aí mais pra frente pra vocês, pra isso aqui não ficar muito extenso. Um grande abraço. Tchau, tchau.